Cenário realmente crítico, né, gente? Para analisar esses dados e explicar para a gente o que eles representam, a gente convidou o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior. A nossa conexão com ele é pela internet. Professor, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre um prazer. O prazer é nosso, professor, nosso grande parceiro aqui, né, na IPTV durante essa pandemia. Professor, para começar, o que abril teve de diferente do mês de março? Suzana, abril, né, ele está, infelizmente, mantendo com um leve crescimento os números de março. Então, se nós formos observar o que aconteceu de fevereiro para março, entre os mais velhos, de 60 anos ou mais, o número de casos no sul de Minas dobrou. Entre as faixas mais jovens, né, imediatamente até 40, 49, 50, 59, isso triplicou. E o risco dessas pessoas, inclusive, né, esses mais jovens, mas não tão jovens, morrerem, é maior. Então, o que nós estamos vivendo é um platô com um nível muito alto de casos, mantendo o que aconteceu em março, agora em abril, com um leve crescimento, que é o que mais preocupa. Professor, com a chegada do frio, as coisas podem piorar? É um risco grande por alguns aspectos, né? Primeiro que, embora, né, nós estejamos tomando medidas de prevenção contra a Covid, que ajudam, né, a prevenir surgimento de gripe, resfriado, nós estamos sujeitos a esses outros vírus que causam resfriados e gripes. Abril tem um outro componente, além da questão do frio, né, que é um mês em que os casos de dengue, já foi noticiado aí, eles aumentam. E como é um ambiente, né, os ambientes, claro, vão ficar mais frios, é mais complicado, é mais difícil para as pessoas, né, manterem o que é fundamental para a prevenção, que são os ambientes ventilados. Então, toda essa combinação, né, pode aumentar demanda por leitos, demanda por assistência hospitalar e maior risco de contaminação mesmo pela Covid. Agora, falando em vacinação, professor, há casos de pessoas que morreram mesmo após serem imunizadas com as 2 doses. A que o senhor atribui isso? Olha, a vacina, né, essa é uma notícia, claro, triste, né, mas ela, em termos de prevenir caso grave e morte, ela praticamente ela previne 95, quase 100%. Por que aconteceram esses casos? Porque nós precisamos, né, tomar a primeira dose, vai ter uma resposta imunológica, tomar, no caso da Coronavac, que é o que está sendo mais aplicada, um mês depois, a segunda dose, aí 15 dias depois, para a gente começar a observar, né, uma melhor resposta, mais efetiva do sistema imunológico. Se a pessoa, nesse intervalo, for contagiada, ela sim corre ainda, né, o risco de evoluir para um caso grave e morte. E nós, embora tenhamos, né, 100%, por exemplo, com a primeira dose aplicada nas pessoas de 80 anos ou mais, isso foi paulatinamente. Então, nós temos ainda muitas pessoas, né, que não têm, mesmo vacinadas, criado ainda toda a defesa necessária. Esse é um grande risco. A gente consegue traçar um perfil, professor, das pessoas que estão perdendo a vida para a Covid esse mês? Olha, sim, né, Suzana? Nós temos, embora se fale, né, que é uma coisa que nos impacta muito, a morte de jovens, né, que é uma coisa que não deve acontecer por qualquer causa, né? Nós ainda temos que ter consciência que 82% no sul de Minas, nós temos um perfil demográfico um pouco mais envelhecido do que a média de Minas Gerais, 82% das mortes são de pessoas com 60 anos ou mais. Então, para a gente ter uma ideia, 80 anos ou mais é responsável por 1/3 das mortes. Aliás, se a gente vacinasse, se tivesse vacinado rapidamente, a demanda por leito e óbitos, né, acontecendo diminuiria muito. Mas o que nós estamos observando? A faixa de 50 a 59 anos já está aumentando um pouco mais do que era, né, as mortes. Esse ano de 2021, em relação a 2020, como foi colocado pelos números aí do G1, ele está 11% mais letal, né? Então, nós temos sim casos de mais jovens, mas ainda precisamos ficar muito atentos porque, majoritariamente, de longe,
são os mais velhos. E é importante, Suzana, se me permite frisar essa informação, porque há casos de pessoas mais velhas que muitas vezes na hora da vacinação insistem em que essa vacinação seja passada para filhos e netos, né? E essa não é a melhor estratégia. Não mesmo, o momento é dos idosos, né, professor? Muito obrigada pela entrevista, bom dia.